Isaías 53, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora, vamos aqui rapidamente para Mateus 11, 12. Mateus 11 e 12. Mateus 11, 12 diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Graças a Deus. Diz que tinha um grilo ali, né? Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Em algumas traduções aí está dizendo que o reino do céu é tomado à força. Quem está assim? A sua? Na sua? A arma dela aqui, tá? E aqui também. Amém? As traduções não são parecidas. Irmãos, podemos nos assentar em nome de Jesus. Eu quero ficar com essa tradução aqui, que o reino dos céus se toma força. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força. E os que se utilizam da força se apoderam dele. É algo que o Senhor colocou no meu coração, eu não fiz esboço, porque não dá muito certo para mim isso daí. Sempre quando eu faço, e aí é diferente depois. Mas o Senhor colocou no meu coração, então eu quero interagir com a igreja em cima disso. Pensando nesse Jesus tão maravilhoso que nós servimos, esse Jesus que é a nossa vida, não somente essa vida aqui, mas é a vida verdadeira, a vida eterna. E buscando entender a esse Jesus, nós podemos fazer isso e até devemos, embora só num futuro bem próximo é que nós o veremos como Ele é, e também como Ele é nós seremos. Nós o veremos face a face. Aí a compreensão será plena. Então, irmãos, eu pensando com Deus, raciocinando e entendendo, eu poderia falar que a preocupação de Jesus, mas não é preocupação, é o trabalho dele, né? Porque quem se preocupa, se ocupa com algo que ainda está para acontecer, e Deus não é disso. Deus, Ele é soberano, sabe de todas as coisas. Quem tem que se preocupar somos nós, em fazer o que é certo, para chegar onde nós precisamos chegar, onde o fim é o céu. Aqui em Isaías 53 e 11, que nós acabamos de ler, diz: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Em algumas traduções na Bíblia de alguns de vocês aí, diz assim: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu quero ficar com essa também. Ele verá, embora nós não vamos buscar aqui no original do hebraico, para ter um entendimento mais amplo ainda do que essa mensagem realmente passa, mas eu quero ficar com isso aqui mesmo, com essa tradução aqui no português, nossa língua portuguesa, e sem ser essa minha. Aqui diz: E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo,
O justo, que fala de retidão, reto, sem mancha, sem mácula, justificará a muitos, e muitos mesmo, até a mim, até eu, até você, até nós. Aleluia. Então eu te pergunto, você já pode sentir este amor? Porque eu sinto. Porque eu sinto este grande amor aqui hoje. Glória a Deus. E eu digo e poderia louvar que bom seria se Jesus voltasse agora. Vocês sabem qual é esse louvor, né? Bem rapidinho, né? Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje este dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer, esqueceria deste mundo para ir com Jesus viver. Amém. Que bom seria. Ele justificou a muitos, porque eu não tenho justiça própria em mim mesmo, nós não temos, nenhum de nós. Nenhum de nós estamos aqui porque somos bons, porque somos melhor do que o outro, porque se fosse isso nós seríamos o fariseu. Mas todos aqueles que estão reconhecendo hoje a sua posição aqui, neste lugar, que nós só estamos aqui porque Ele morreu, Ele nos justificou com o seu sangue, nesta noite está sendo justificado por este sangue neste lugar. E eu comecei a olhar para Jesus, e eu estou sempre olhando para Jesus dessa forma, como o mestre. E era assim que todos se dirigiam a Ele quando Ele encarnou, o Verbo que se fez carne, narrado pelo evangelista João. Era assim que todos se dirigiam a Ele. Rabi, que significa mestre, até aqueles que o perseguiam. E quando iam até Ele, o chamava de mestre, mas não tinha Ele como mestre. Porque eles procuravam pegar Jesus em falhas, em palavras persuasivas. Por serem muito estudados, por serem fariseus, formados na lei, então eles não reconheciam. Como nos dias de hoje, muitos o chamam Senhor, Senhor, mas a palavra de Deus nos diz, mas o seu coração está longe de mim. Isso ocorria na ocasião. E Jesus, como mestre que era, foi, será para sempre. Ele sempre buscou em toda a história, até aqui na antiga aliança, onde ele ainda não havia sido revelado, ele sempre procurou em toda a história ensinar, instruir, como mestre que é. E aqui nesse texto de Isaías 53, profeta messiânico, que traz consigo este nome, por ser o profeta que narra com mais detalhes a vida e o sofrimento do Messias, e aqui propriamente dito aqui no 53, ele está falando justamente sobre a via dolorosa. Ele está falando sobre o momento em que Jesus sofreu aquilo que nós nada sabemos do seu sofrimento por todos nós. Então aqui ele está narrando. E aqui Jesus, mais uma vez com esse sofrimento na via dolorosa, ele está nos ensinando. Ensinando o que, Pastor William? Que a nossa jornada com Cristo não é uma jornada de facilidades. É um caminho de algumas alegrias, mas de muitas dores, de muito sofrimento, de transpiração e até de derramamento de sangue. Então, no versículo 11, ele ensina mais uma vez, ele fala que o trabalho não é fácil, o trabalho é penoso, e o dele foi o mais penoso.
O dele foi o mais difícil de todos os homens que já se passaram pela face da terra, de todos os patriarcas que foram antes de nós, após os patriarcas também de todos os profetas. O dele foi o mais penoso. Penar é sofrer muito. E o dele foi mais. É ilusão viver o evangelho e querer fugir disso. É ilusão. Um dia eu fui falar com um obreiro, ele não está mais aqui conosco, e eu citei a passagem do apóstolo Paulo com o Timóteo, onde o apóstolo Paulo chega a Timóteo, que era um jovem ainda, e ele fala para Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições de um bom evangelista. Parece ser um convite sem nexo, porque as pessoas querem ser convidadas somente para se alegrar, para se regozijar, mas ninguém quer convite de sofrimento. E quando eu falei isso com esse obreiro, ele ficou indignado. Ele falou: não, eu não quero sofrer, eu não quero isso para mim. Eu olhei e falei: meu Deus, não entendeu o evangelho. Esse mundo em que nós vivemos não tem lugar e espaço para quem quer viver certo, para quem quer agir certo. A partir do momento que você se posiciona como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, você está propenso e vai sofrer perseguições. Pode ter certeza absoluta disso. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Ele falou para os discípulos: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Ô pastor, mas que palavra que é essa? É uma palavra de despertamento, para acordar mesmo. Amém? Para saber onde que nós estamos. Não estamos, como alguns dizem, no mundo de Bob, não. Nós estamos aqui vivendo uma batalha, onde batalhamos pela nossa salvação e queremos levar os nossos conosco também. Já foi dito aqui hoje. O presbítero Cláudio falou a respeito do seu filho, né? Ele quer poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou eu e minha casa servimos ao Senhor. É uma batalha, porque você precisa se salvar e também precisa salvar os teus. Você não quer entrar sozinho. É uma batalha. E o trabalho não é fácil. Tanto que, no outro texto que nós lemos, a mesma palavra de Deus, ela nos diz, lá em Mateus, que o reino do céu, ele é tomado à força. Isso quer dizer, não é com frouxidão. Como eu acabei de citar que eu estou cansado, e hoje eu estou cansado, porque eu estou cansado, eu não vou fazer a vontade de Deus. Ou eu vou viver a minha vida toda sem mortificar a minha carne. Não é. É com trabalho sofrido, é mortificando a minha carne. É negando a mim mesmo, como o Senhor Jesus falou. Olha, Ele é tão maravilhoso que Ele não nos obriga a nada. E aí está a soberania dele também. Não ser possessivo, né? Mas ele diz: se alguém quiser, é eu que tenho que querer. Sabe por que eu estou aqui hoje, Daiana? Porque eu quero de verdade. Eu quero de verdade um dia entrar no céu pelas portas. E eu tenho certeza que você está aqui hoje por este mesmo intuito. E se você quer de verdade, você vai chegar. Só que o trabalho é penoso. Ele falou: se alguém quiser vir após mim, aonde que está o trabalho penoso? Negue-se a si mesmo. Verdade.
Eu quero. Mas o que o Espírito me diz? Mas o que o Paracleto, que é o Consolador, o Espírito Santo, o que o Paracleto está me fazendo lembrar? Porque este mesmo Jesus, ele falou, filhinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês, mas eu vou partir, mas eu enviarei o outro Consolador. E ele estará com vocês para sempre. E este outro Consolador, que eu vou enviar a vocês, ele vai fazer vocês lembrar as coisas que vos tenho ensinado. Sabe? Aí quando você quer, aí você pega e pensa assim, eu quero, mas e o Paracleto? O que o Paracleto está me fazendo lembrar aqui agora? Verdade. Aí eu digo não para mim mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E agora? E agora aqui é só cumprir. É só fazer, porque ele fez muito mais por nós. Vamos falar só um pouquinho do sofrimento de Jesus. Esquecer de tudo que os outros sofreram antes e também depois dele. Só um pouquinho do sofrimento dele. Esquecer do sofrimento de Abraão. Quando o Abraão foi o primeiro dizimista da história, pelo menos citado aqui na Bíblia, sem ter mandamento, que Moisés veio depois dele. Foi o primeiro dizimista, e isso simplesmente ele ia lá, tirava 10% do que ele tinha, ele colocava no altar. Então tá tudo certo, tá tudo bom, porque ele ouviu uma voz, obedeceu. Então se fosse hoje, na nossa visão, era loucão mesmo, Abraão, né? Doidão. Por quê? Porque ele, ô Sara, eu vou ali, tá bom? Daqui a pouco ele voltava, Deus falou comigo. A Sara, já vem bomba. Deus nunca pede coisas fáceis para nós. Nunca pede coisas fáceis para nós. Fácil eu já faço todo dia, você já faz todo dia. Tem momento que ele quer ver mesmo se eu sou ou se eu não sou, se eu quero ou se eu não quero. E é o momento que nós somos provados. Não vamos falar do Abraão, que simplesmente quando ele faz tudo isso, chega uma hora, ele volta, Sara, Deus falou comigo, o que é? Não posso falar não, vou lá fazer o que ele mandou. Deus chega e fala para Abraão, Abraão, dá o seu filho. Ele já tinha dispensado o Ismael, só tinha o Isaac agora. E ele fala, é isso mesmo que eu quero. Dá o seu filho, o seu único filho, Isaac, em sacrifício a mim. Aí o Abraão, por quê? Isso que ele pediu a Abraão, sabe o que foi que aconteceu? Doeu. Você acha que não doeu? Que ele foi todo feliz, vamos matar o Isaac. Não, doeu. Ainda mais um menino tão obediente. Mesmo se não fosse obediente, ele não ia querer matar a criança. Doeu nele. E agora ele vai levando ainda o menino todo inocente lá, pai. Tá lenha, tá o cutelo. Cadê o cordeiro, pai? Deus proverá o cordeiro, filho. Vamos subindo aí. Não sei não. Esse meu pai aí. Doidão. Deus falou com ele, tá subindo só nós. Ele tá falando que vai prestar sacrifício, não tem cordeiro, não tem nada, só tem eu e ele. Ou ele vai se matar, ou ele vai matar eu agora. E o coração dele doendo. Vocês sabem muito bem o que simbolizava isso, né? Porque quando ele chega lá e vai fazer a obra, né? A obra. O que é obra? Obra é trabalho. Trabalho traz suor, transpiração, cansaço. Vejamos bem aqui, ó. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua penosa obra, e ficará satisfeito. Então Abraão está lá, vai fazer a obra. Aí Deus provê o cordeiro. Só que, posteriormente, na plenitude dos tempos,
Quando se cumpriu a lei e os profetas, Deus ele não poupou o seu filho. Isso já simbolizava o Pai entregando a Jesus. Ele não poupou o seu filho. João 14, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que deu, literalmente, não poupou, não arrumou outro cordeirinho, não, foi ele mesmo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E se você crê de verdade, você não vai perecer, você vai entrar na vida eterna. Sabe por quê? Porque Ele é a sua justiça. Ele é a sua justiça. Ele é a minha justiça. Ele é a nossa justiça. Ele é a justiça desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui presente neste lugar para receber o teu culto, o teu louvor, a tua adoração. Louvado seja Deus, para trazer para a sua vida cura física, cura na alma, transformação, regeneração, para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Este mesmo Jesus disse certa feita: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! No reino de Deus não tem lugar para preguiça. Louvado seja o nome do Senhor. No reino de Deus tem lugar para trabalho, para poder entrar no céu pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor, porque o maior trabalho Ele já fez por nós. A maior obra, o maior trabalho Ele já fez por nós. Ele usa o sábio agora também. E o sábio, ele olhava ao seu redor e ele vê o que nós vemos muito, pastora. Ele vê o que nós vemos muito. Posso falar o que é? Preguiça. E ele olha ao seu redor e ele vê, mas ele vê um grupo de insetos que serve de exemplo para nós, meu amado. Para todos nós seres humanos. Sabe quais são esses insetos? Não lembro agora? Posso falar? As formiguinhas. E ele fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Ele começa a ver as bichinhas levando uma folha, não sei quantas vezes, de peso maior do que elas. E elas não param e ficam carregando e leva para dentro lá para entregar para não sei quem. Deve ter um chefe lá dentro lá que recebe tudo, faz a contagem, não é? Aí ele fica olhando e fala, se os seres humanos, se o homem aprendesse. Ai, meu Deus. Quanto mais trabalha, mais resultado. Amém? A palavra do Senhor nos diz, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição: portanto, meus irmãos, sede firme, sede constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós trabalhamos no Senhor, para o Senhor, aleluia, o nosso trabalho não é vão. Ele dá um resultado. E é o que Jesus está ensinando aqui, através do profeta messiânico, o profeta Isaías. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Com o quê? Com o resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ficar satisfeito com o resultado. Quer ficar satisfeito? Trabalha. Aleluia. E pega pesado, né? Esses dias eu postei. Eu estava de madrugada, de vez em quando eu estou ali de madrugada ali, eu aproveito e faço uma oração. Daqui a pouco eu vejo, bom dia. Bom dia, a paz, na hora, né? Bom dia, a paz. E eu estava ali, postei até no meu status lá. E eu fiquei percebendo que Deus, Ele sempre pegou no pé a respeito disso daí. E eu postei lá, né? Irmã Esther? Coloquei lá o apóstolo Paulo. Se alguém não gosta de trabalhar, que também não coma. Eu falei, eita, esse aí não tinha papas na língua, amém? Mas a verdade, meus irmãos, muitas vezes dói, mas ela cura. O remédio muitas vezes é amargo, mas ele cura, amém? Ele provê a regeneração que eu preciso. Ele provê a regeneração que você precisa. O que é regenerar? Regenerar é nascer de novo. Você corta uma árvore, parece que ela morreu, daqui a pouco começa a brotar de novo. Amém? Aleluia! E é disso que
nós precisamos ser regenerados no poder do Espírito Santo a cada dia na nossa vida. Todo dia eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Todo dia você precisa ser melhor do que você mesmo. Amém? Porque no último dia, no soar da trombeta, a palavra do Senhor nos diz assim, que isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então diremos nós, tragado foi a morte na vitória. Deus vai completar o que falta na sua vida, porque você não é perfeito em você mesmo, mas se coloque à disposição do Pai, porque o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O evangelista Mateus, ele diz o quê? Ele diz que o reino do céu é tomado à força. Então continua se esforçando. Estou me esforçando mais um pouco. Ah, mas eu estou esforçando mais um pouco mais ainda. Mais um pouco ainda. Não para até se esgotar, porque lá no final você vai ver o resultado. O resultado será glorioso e Deus vai te honrar lá no final. Aleluia, para a glória do nome dele. Pode ter certeza absoluta disso. Amém? Porque ele não é homem para que não tem nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta, ele fala, quem é que deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele pergunta, mas eu não dei crédito porque eu não entendi nada do que foi pregado. Mas eu não dei crédito porque o pastor não sabe pregar. Mas eu não dei crédito por causa disso, por causa daquilo. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Amém? Amém. O Senhor Jesus é mestre. E Ele está sempre ensinando. E Ele diz, para quem bate se abre. Quem busca encontra. E ao que pede recebe. Aleluia. O que muitas vezes falta na nossa vida é ir atrás de verdade. É querer de verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem deu crédito? A nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele fala, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma boa aparência havíamos, para que o desejássemos. Jesus era feinho. Nada disso. As pessoas seguiam ele. Sabe quando foi que abandonaram ele? Porque multidões acompanhavam Jesus. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. Sabe quando foi que abandonaram ele, missionário? Né? A via dolorosa lá, quando ele ficou feio. Desfiguraram ele. Você gosta de ver para alguém todo desfigurado, espancado? Acabado? Semblante de tristeza, humilhado? Alguém que sempre te ajudou e tinha poder para te ajudar? Aquele que podia te ajudar? E aí, de repente, sabe quando que as pessoas começam a abandonar? Quando não pode fazer mais nada por ele. Quando não pode ajudar mais. Aí começa a dar as costas a abandonar. Sabia disso? É assim ou não é com o ser humano? E Deus? Ele fala, pode até a mãe se esquecer do filho que amamenta. Todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Começaram a abandonar ele quando, de primeira mão, ele agora não é mais aquele que resolvia tudo, não. Peito estufado, né? Chega lá, o que está acontecendo? O Lázaro está dormindo. Mas nós vamos despertar o Lázaro. Mas ele está dormindo? Ele estava doente, está dormindo. Ele está morto, mas nós vamos acordar ele. Mas não é mais. Agora é aquele que fala, fica vigiando aí, que eu vou ali orar. Começou a mudar, começou a apresentar fraqueza. Aí ninguém quer estar perto, pastor. É ou não é? Que daqui a pouco, aí ele fala, vou ali orar. Aí começou a demonstrar fraqueza. Ele fala, a minha alma está angustiada até a morte. Estou tão angustiado que é perigoso eu morrer aqui de angústia. Volta, está dormindo. Segunda vez, terceira vez, está dormindo. Vocês não podem ficar comigo, quer dizer, agora ele que estava precisando, né?
Chega lá, se entrega, os soldados levam, e aí inicia a sessão de espancamento. Bate com uma cana, uma madeira na sua cabeça, espanca ele. E ele passa por uma sessão de 40 chibatadas, menos uma. A lei dos romanos não podia ser 40 completinho, tinha que dar 39. A lei dos romanos. Os romanos eram expert em torturar. Vocês lembram do que nós aprendemos aqui? A respeito daquilo que o apóstolo Paulo falou? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso eu faço, não eu, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está falando da condenação romana. O assassino tinha o defunto que ele assassinou amarrado no seu corpo. E tinha que carregar. E quando os bichos começavam a comer, continuava comendo ele vivo. Então o apóstolo Paulo ele entendia o pecado como isso. Alguém que está sendo comido vivo pelo pecado. Por isso que eu não posso ter pecado. Eu tenho que me colocar à disposição do Senhor aqui agora. Para ser lavado nesse sangue. O qual nós vamos aqui participar nesta noite, irmãos. Eu tenho que discernir o corpo do Senhor nesta noite. Saber o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer nesta noite. Amém? Eu preciso entender, saber por que eu estou aqui. Eu preciso. Quem precisa sou eu, ele não precisa. Ele pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Eu não posso fazer nada. Ele pode fazer tudo, nós que precisamos. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu sou substituível, ele é insubstituível. Verdade. Aleluia. Então, quando eles olhavam, é isso aqui que o profeta está falando, quando eles olhavam assim, que ele via aquele rosto desfigurado, arrastando a cruz, eles faziam assim, ó. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Eles escondiam, falaram assim, homem de quem nós escondíamos o rosto. Foi desprezado. Não tinha ninguém lá. Como diz o louvor, né? Até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei na cruz com os meus olhos, mas também não avistei. Desprezado. Quem quer ficar junto com o derrotado? Quem é que quer? Você quer andar com o derrotado, meu amado? Acho que não. Você não é bobo? Você é bobo? Não. Por isso que você não quer. Como a gente falava antigamente, você é bobo ou quer um conto? Quem já ouviu isso daí? Né? Amém? Ninguém quer andar com um derrotado. No mundo dos negócios aí, Robert Kiyosaki, ele fala que você é a soma das 5 pessoas que estão mais próximas de você. Então você anda com 5 derrotados, você é o 6º derrotado, amém? Então eu quero andar com a multidão de vencedores. Nós queremos andar com a multidão de vencedores. Amém? Aquela mesma multidão que estava com Jesus, que encontrou com a multidão de derrotados lá, e Jesus parou o enterro e tocou no esquife que não podia tocar. Jesus fazia um monte de coisa que não podia, irmãos. Quem mandava era ele. Não, só que ele não fazia coisa errada, né? Mas ele fazia coisas que a religião proibia. Ele falou, eu não sou religião. Eu sou o verbo que se fez carne. Eu sou o Messias que havia de vir. Amém? Ele não é religião. Faça o que ele manda, não o que a religião manda. A religião não vai levar para o céu. Ele vai te levar para o céu. Sabe por quê? Esses dias eu vim aqui na terça-feira, os irmãos estavam até falando sobre isso aqui, né? Porque as igrejas aí ficam brigando. Que o outro aceita, que o outro não aceita, que não sei o quê. Sendo que Jesus ele foi tão claro e simples, né? Ele nunca falou de placa de igreja, mas ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pela Assembleia de Deus. Não é pela Congregação Cristã do Brasil. Não. Não é pela Batista. Não. É por Ele. É olhar para Ele, caminhar nos passos dEle. Amém? Aleluia! É pensar o que Jesus faria, o que Jesus falaria, como ele agiria. Eu vou procurar fazer como ele. O apóstolo falou, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo também disse, sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Você não pode ser igual, mas você pode imitar. Aleluia! Você pode imitar.
Quem imita não é igual, mas está imitando. Pelo menos está tentando, né? Tem gente que nem tenta, né, Dayana? Não está nem aí com a hora do Brasil. Talvez não acredita de verdade. A fé é professada só de boca. A palavra de Deus diz, você crê? Os demônios também creem. Crê que estremece, mas não obedece. Agora eu vou ter que esticar para a gente terminar aqui já para concluir, né? Porque se eu deixar aqui eu nunca vou concluir mais. Então aqui para encerrar, o profeta, já pulando aqui para o 5, o profeta fala o quê? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Moído pelas nossas iniquidades. O profeta exagerou? Não exagerou. Vocês lembram que eu falei que, só para ter uma noção mais ou menos, porque muito que a gente prega, que a gente vê dentro da palavra de Deus, a gente passa muito por cima, muito superficial. Mas o que realmente foi? Como realmente foi? Foi um sofrimento de açoite? Como é que foi isso daí? Depois pregou ele na cruz, o sangue saiu, ele morreu, pronto, e acabou. Não. Como que é? É pedaço de acém que você manda moer, né, Carlos? Acém que manda moer no açougue? Moe esse pedaço de acém pra mim, é isso que é moer. Moe esse pedaço de acém pra mim, aí sai tudo os pedacinhos, né? Olha lá. 40 chibatada, menos uma, 39. Chicote. Só para entender que ele não exagerou aqui não. Quando ele falou moído, foi moído mesmo. Tá bom, irmãos? E por que ele ficou triste lá? Por causa das dores que ia passar. Por se separar do Pai. Ele, como homem, ele nunca se separou do Pai. Como Deus sempre esteve junto. Porque ele fazia parte, ele era a essência de um só. Mas, como homem, ele nunca pecou, ele nunca se separou do Pai como homem. Em um momento ele iria se separar. Ele iria entender o que é ser maldito. Lá no livro de Levítico, a palavra do Senhor nos fala que todo que é pendurado no madeiro é maldito. Gente, como é que pode um homem, sofrendo as mesmas paixões, santo, agora sentir a dor dessa separação? Ser maldito por mim. Por minha causa. Por nossa causa. E muitas vezes eu ainda não tomo jeito. Estou falando eu. Como que pode isso? Essa foi a dor. Porque tudo que é pendurado no madeiro é maldito. O que aconteceu com ele? Foi pendurado no madeiro. As nossas iniquidades caiu todas sobre ele. E o profeta falou, o castigo que nos traz a paz, da gente poder dar glória, glorificar, entrar aqui pecador e sair lavado, sair limpinho. Aleluia. Aleluia. É por causa que como homem ele passou por tudo isso sem pecado. Quando ele começa a transpirar, a pressão arterial dele sobe, isso é comprovado cientificamente. Sobe a tal ponto que o seu suor começa a sair pelos poros, começa a se transformar em gotas de sangue, o seu suor. Porque ele não podia nem infartar e nem morrer de acidente vascular cerebral. Porque a morte dele era aquela na cruz, Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Como disse João Batista. Ele começa a transpirar, missionário Ivanice, e o suor dele escorre como sangue sobre a sua face. Eu acho que ele não preparou o lencinho, né? Porque está aqui preparado para mim, mas eu acho que ele passava a mão assim, e o sangue assim, ó. Sentindo também a dor da separação. Mas aí ele vai, os algozes chegam com Judas lá, e o Judas que, será que não doía nele? Quando ele andava com Judas, sabe quando alguém, a gente ama aquela pessoa você não entende, não sabe por que aquela pessoa só quer o seu mal? Você já passou por isso? Ele andava com Judas, eu já passei por isso, né, Carla? E eu ainda amo essa pessoa. Eu não quero que essa pessoa se perca. Tem inveja por nada, e é um monte de coisa. Ele andava com Judas, meu irmão. Aí ele olhava para Judas e falou, Judas ainda não desistiu de me trair. Eu falo, Judas não absorve.
Aí tá lá na ceia, tá ceando com eles, fala, um de vocês vai me trair. Ele já fala, ele já sabia. E agora Judas vem com os algozes. Aí ele fala, já sabia para que ele veio, né? Mas fala, aqui vens, amigo. A quem buscais? A quem buscais? Aqui vens, amigo. Aí ele já tinha o sinal, né? Dá um beijo nele, o soldado, opa! E aí ele fala para os soldados, a quem buscais? A Jesus, o Nazareno, ele fala. Aí ele fala como Deus. Eu sou, eles caem por terra. Ele espera eles levantar. A quem buscar? Jesus, o Nazareno. Eu estava andando, eu entrava, saía no meio de vocês. Vocês não entenderam porque não quiseram. Pode me levar, eu me entrego. Aleluia! Que Jesus bom. Que Jesus maravilhoso. Pode soltar o som aí. Que Jesus maravilhoso. Se entregou, não foi preso. Glória a Deus por isso. Ele não era fraco para ser preso o suficiente, ele tinha poder. O Pedro corta a orelha do mal, que ele fala, Pedro, você faz isso, Pedro, você não sabe que se eu quisesse eu clamaria ao Pai, ele mandava uma legião de anjo, Pedro, agora aqui. Pedro, guarda essa espada, Pedro. Quem fere pela espada será ferido. Deixa que eu me entrego. Aí pronto. Caiu na mão dos homens. O homem não tem misericórdia não, irmãos. Hã? Quietinho. Aí pronto. Começa a bater no rosto dele. Bate com a madeira. E aí vem o chicotada, né? Leva lá, amarra ele no tronco e começa a chicotada. O que era esse chicote? Como que era na questão aí desses romanos aí que eram experts em torturar? O chicote, ele tinha um nome. O nome do chicote era flagrant. Flagrant. O nome do chicote. Como que era esse chicote? Flagrant. Era um instrumento com várias tiras. Ele tinha várias tiras. De couro. Cada uma com pedaços de ossos. Ou metal. Presos na ponta. Entendeu da carne moída? Entendeu que o salmista não, que o profeta não exagerou? O profeta falou, ele foi moído e foi 40 menos uma. Então bate, gruda, puxa, arranca. Bate, gruda, puxa, arranca. Bate, gruda, puxa, arranca. Pedaço de carne. Dava para olhar para uma cena dessa? Ainda mais você sabendo que ele era santo? Hã? Ainda mais você sabendo que ele era o melhor homem que já existiu na face da terra? Não dava. É por isso que escondíamos o rosto. Entendeu porque o trabalho é penoso? Então eu tenho vergonha de dizer que é difícil para mim. Se você um dia disse, esquece disso. Se envergonhe disso, dizer que está difícil para você. O trabalho pode ser penoso para você. Mas a provação que veio sobre você é humana. Não sobreveio sobre vós, diz Paulo, prova tamanha senão humana. Mas fiel a Deus, que não vos provará além do que podeis, antes com a prova dará também o escape. Segura firme aí que você aguenta. Você vai aguentar até o final. Porque ele suportou tudo isso. Até o final, subsistindo em forma de Deus. Não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Tomando forma de homem. E se humilhou até a morte e morte de cruz. Precisamos entender quando lemos a palavra. Para ser mais crente ainda. Para ser mais crente ainda. Para se achegar mais ainda a Deus. E depois que fizeres tudo, considere-se servo inútil. Porque só Ele é que pode. Só Ele é que é. Só Ele é que faz. E só Ele é que fez tudo por mim. Tudo por nós. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Pode aplaudir a Jesus nesta noite por esta palavra? Sinta-se amado por Deus. Sinta-se protegido por Deus.
Sinta-se salvo nesta noite, lavado e limpo nesta noite, porque Ele te salvou, Ele te limpou, Ele te resgatou e te regenerou e fez de você nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu